Olá, no Conectividade de hoje vamos percorrer os caminhos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, até chegar ao ECA Digital, um passo importante para a proteção da infância e juventude no ambiente virtual. No estúdio, quem fala sobre o assunto é Romeu Cruz Viegas, juiz titulado da 8ª Vara Criminal de São Luís, especializado em crimes contra crianças e adolescentes. Temos também os quadros Explica Aí, Conexão Parlamentar com o resumo das ações que marcaram a semana no Legislativo e ainda oportunidades de cursos, vagas e editais abertos. Eu sou Natália Macedo e o Conectividade começa agora. O ECA Digital entrou em vigor em março de 2026. A lei atualizou o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente virtual, que agora obriga plataformas digitais a adotar verificação rigorosa de idade, controle parental e proteger menores contra conteúdos nocivos, adultização e exploração comercial. É o que você vai ver na reportagem especial de Carla Bianca, Luiz Wolff, com produção de Ananda Fontinelli. Em março de 2026, entrou em vigor o chamado ECA Digital, uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente voltada para o ambiente virtual. A nova legislação traz regras mais rígidas para proteger menores de idade nas redes sociais, aplicativos e plataformas digitais. A lei ela tem um escopo grande, mas ela visa necessariamente a proteção da criança e do adolescente. Não é para tirar a criança e do adolescente da internet, mas sim para fazer com que a utilização daquela criança e do adolescente dos ambientes digitais seja uma utilização segura, uma utilização longe de influências externas, de abusos em potencial ou de outras questões e conteúdos que são inapropriados para menores de idade. A medida surge diante do aumento de casos envolvendo exposição indevida, acesso a conteúdos impróprios e uso irregular de dados pessoais de crianças e adolescentes. Entre as principais mudanças estão a verificação de idade mais rigorosa, o fortalecimento do controle parental e a responsabilização das plataformas por conteúdos nocivos. Muda bastante coisa. Antes, a responsabilidade para que, por exemplo, a criança acessasse um site indevido era da família. Então não tem mais aquela questão do botão de tenho 18 anos, aquele botão simples que não tinha verificação nenhuma. Agora a responsabilidade é da plataforma digital, seja da rede social, do site, do jogo eletrônico, seja do que for. Então, uma das principais mudanças trazidas pela lei é a necessidade da verificação de idade para acessar plataformas de redes sociais ou para acessar conteúdos que seriam inadequados ou mesmo funções dentro daqueles jogos ou plataformas que são restritos a maiores de idade. Com a entrada da lei em vigor, o Ministério Público passa a ter um papel estratégico na fiscalização do cumprimento da lei. O órgão atua na apuração de denúncias, no acompanhamento de casos envolvendo violações de direitos no ambiente virtual e na cobrança de medidas por parte das plataformas e responsáveis legais. O Ministério Público ele é garantidor dos direitos de criança e adolescente. No ambiente digital, o Ministério Público também vai exercer essa função, recebendo a comunicação de fatos que são violadores ao direito, a exemplo dos conteúdos que são inadequados, condutas que representam crimes contra a criança e o adolescente. O Ministério Público investiga, apura essas situações e responsabiliza tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Segundo a psicóloga Ianca Maia, o ambiente digital pode impactar diretamente no desenvolvimento emocional e social das crianças, principalmente quando não há orientação adequada. O desenvolvimento infanto-juvenil está sendo construído através de uma tela. Então, o cuidado holístico de uma criança, o cuidado integral de uma criança vai muito além do que impor um limite no tempo de tela. É estar presente, é ter uma parentalidade ativa, é ajudar no processo de desenvolvimento maturacional e de discernimento. O ECA Digital chega com a proposta de tornar o ambiente virtual mais seguro para crianças e adolescentes. Mas, além da lei, especialistas reforçam: o papel da família continua sendo essencial nesse processo. Quanto mais tempo em tela, menos tempo a criança tem para viver aquilo que de fato constrói uma infância saudável, que é o tocar, o olhar, o sentir, o viver, o conversar. Então, o papel dos pais nesse sentido vai muito além
de delimitar um tempo de tela. Com a nova legislação, o Brasil dá um passo importante na proteção da infância no mundo digital. Mas o sucesso dessa mudança depende da participação conjunta entre poder público, plataformas e principalmente das famílias. Na prática, a gente vai ver, no próximo tempo, se de fato as plataformas digitais que têm agora essa responsabilidade, a bola está com eles, se eles vão conseguir fazer essa adequação, tanto para garantir a proteção do menor, para também continuar garantindo a privacidade dos seus usuários. Inclusive, a privacidade e proteção de dados desses menores de idade, que estão mais expostos ainda. No quadro Explica Aí, vamos entender de forma mais simples o que significa o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído por lei em julho de 1990. É o principal marco legal no Brasil que garante proteção integral a menores de 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi criado em 1990 para garantir os direitos de crianças e adolescentes no Brasil. A lei estabelece proteção integral para esse público, com o objetivo de assegurar dignidade, respeito e oportunidades. O ECA determina que família, sociedade e poder público têm responsabilidade conjunta na proteção dos jovens. A legislação garante direitos à educação, saúde, lazer, alimentação e convivência familiar. Também combate qualquer forma de violência, exploração e abandono. O Estatuto trouxe avanços importantes na defesa dos direitos infanto-juvenis. Casos de maus-tratos, trabalho infantil e abuso passaram a receber mais atenção das autoridades. Conselhos tutelares também foram fortalecidos para garantir a proteção e acompanhamento. Mais de 3 décadas após a sua criação, o ECA continua sendo um instrumento fundamental para a cidadania. A lei reforça que crianças e adolescentes devem ser tratados com prioridade. Preservar esses direitos é investir no futuro da sociedade. Agora deu para entender melhor sobre o significado e importância do ECA para todos os brasileiros, porque um país que se ama cuida melhor das suas crianças e adolescentes. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o assunto com Romeu Cruz Viegas, juiz titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Não sai daí, eu volto já. Olá, estamos de volta e o Conectividade conversa com Romeu Cruz Viegas, juiz titular da 8ª Vara Criminal de São Luís, especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Na pauta, o ECA Digital e outros temas, porque assunto tem muito. Seja bem-vindo, juiz, ao nosso programa. Olá, Natália. Muito obrigado pelo convite. Juiz, aqui a gente começa do básico para que todo mundo entenda. O que é o ECA Digital? O ECA Digital é uma legislação inovadora e ela trata justamente de direitos da criança e do adolescente no âmbito virtual. Havia uma lacuna legislativa sobre essa proteção. Muitas vezes se fazia a proteção utilizando os outros elementos, mas agora é uma das legislações mais avançadas do mundo nessa matéria. Juiz, por que o ambiente digital se torna... exige, na verdade, de nós uma atenção tão especial quando a gente olha para crianças e adolescentes? Olha, a sociedade moderna, ela não vive mais sem o ambiente virtual. Todos nós Sim. E as crianças e adolescentes estão nesse contexto. Contudo, nós temos que entender que crianças e adolescentes são sujeitos em especial condição de desenvolvimento, né? A sua formação biopsicossocial, ela ainda está em formação. E, de uma certa forma, há muitos perigos no ambiente virtual e, às vezes, há uma necessidade de regulação e de proteção dessa infância e dessa adolescência, já vista todo esse ambiente de vulnerabilidade. E quais são esses riscos, assim, que o senhor possa citar, né? Já deve ter visto vários casos. Quais são esses riscos que as crianças e os adolescentes passam, né, nesse ambiente virtual, na internet? Nós podemos já citar o caso que é mais grave, que é da pornografia infantil, né, da erotização da infância e juventude, da adultização precoce em matéria sexual de crianças e adolescentes. Muitas vezes a criança e adolescente está sendo vista como um produto a ser explorado e não sujeitos específicos que devem ser protegidos.
A monetização, há muita monetização, né? A lei vem proibir, mas a monetização de material pornográfico também é o chamado perfilamento. O que é o perfilamento? É se estabelecer um perfil psicológico de crianças e adolescentes que usam a internet para fins de publicidade, e publicidade de toda a sorte, algumas de material lícito e outras de material ilícito. Então, com essa lei, se estabeleceu uma chamada Privacy by Design, vou tentar traduzir, que seja a proteção por concepção e também tem a proteção por perfilamento, por padrão. O que quer dizer isso? Vou tentar simplificar. Quando você ergue uma casa, você faz todo um projeto. Aqui é uma necessidade de que, desde o desenvolvimento de todos os softwares ou de todo o produto relacionado ao ambiente virtual, seja concebido para essa proteção. E que, por padrão, ou seja, digamos assim, numa linguagem mais acessível, por uma configuração de fábrica, venha com o maior grau de proteção possível. O que é isso? Bloqueios contra sites que vinculem material não só pornográfico, mas de discurso de ódio, de violência, de propaganda de produtos perigosos para a infância e adolescência. Então, isso se tornou uma obrigação, não é mais uma opção de quem atua no ambiente virtual. Isso se torna agora uma obrigação. Agora, juiz, como é que os pais eles podem identificar sinais de violência ou abuso digital? Essa lei ela cria um empoderamento, importantes mecanismos para os pais. Os pais, a partir dessa lei, eles estão imbuídos de uma série de ferramentas que todos aqueles que o fornecedor de produto e serviço no ambiente virtual, agora ele tem que estabelecer. Ele tem que dar em linguagem, em acesso simples aos pais, mecanismos e ferramentas de controle de tempo de atividade das crianças e adolescentes na tela, que é chamado, é o vício, né? A compulsão por vício de utilização de internet, que são aquelas telas infinitas que se chamam, todo tipo de bloqueio por programa que possa regular, que não esteja apropriado para a sua faixa a faixa da criança e do adolescente. Então, essa configuração vem de fábrica no maior grau de proteção. Só através dos pais é que esse âmbito de proteção, esses mecanismos podem ser reduzidos. E estabelece também uma situação importante. Atualmente, com essa lei, nenhum usuário menor de 16 anos pode ter uma conta autônoma. Deve ser sempre uma conta agora vinculada a um dos responsáveis legais e que tem o direito de exigir todas essas ferramentas e esse grau máximo de proteção. Juiz, o senhor acredita que os pais ainda subestimam os perigos das redes sociais, da internet? Sim, infelizmente hoje a internet por vezes serve como uma babá eletrônica. Infelizmente, é verdade. Não é incomum nós vermos num restaurante, num ambiente, às vezes os pais, os adultos estão conversando e para distrair, os filhos estão no tablet. Por muitas vezes os filhos ficam trancados no quarto, num tablet, numa tela e não se sabe exatamente o que tem aquilo. Porque às vezes há sites, há produtos que não são voltados diretamente para a criança, mas eles têm um acesso facilitado. E o acesso facilitado é o quê? Às vezes uma indução da criança a utilizar, não tem gamas de proteção, barreiras de proteção para o acesso. E essa lei estabelece isso, que são responsáveis não só aqueles fornecedores de produtos destinados diretamente ao acesso ao público infanto-juvenil, quanto aqueles que forneçam produtos que são de acesso chamado acesso provável. Esses também estão incluídos nos âmbitos das obrigações dessa lei. Mas esses acessos, eles também podem ser monitorados, né, juiz, pelos pais? Todos os acessos, como eu falei, é chamada proteção por padrão. Sim. Vem o mais alto padrão e devem ser numa linguagem acessível, não deve ser uma utilização, uma ferramenta de difícil manipulação pelos pais. Também essa facilidade é uma das obrigações dos provedores, das big techs, das plataformas digitais. Juiz, e as escolas? Qual é o papel das escolas? O que você acredita? Qual é o papel das escolas nessa proteção também, nessa educação do ambiente virtual para crianças e adolescentes? Mesmo antes do ECA digital, existia o ECA convencional e antes dele a Constituição. O principal marco, né, legal de proteção à criança e adolescente. Sim, e desde a Constituição se estabelece que a proteção à criança e adolescente é uma obrigação conjunta do Estado, dos pais, da sociedade, da família e de toda a sociedade. Então, a escola inserida nesse âmbito da sociedade, ela também deve contribuir,
com palestras educativas, deve também promover palestras de incentivo. E isso é, inclusive, até esse mês ele é bastante apropriado para isso, já que estamos no chamado Maio Laranja, e que é um maio que agora, por determinação do CNJ, se expandiu ainda mais o âmbito de proteção, que é o chamado mês da infância protegida, em que todo tipo de violência, qualquer tipo de abuso sexual, de exploração ou violência, esteja abrigado dentro todas essas atividades e movimentações para a proteção da criança. Então, a escola está inserida nesse movimento também. Agora, juiz, quais são os casos que mais chegam na vara que o senhor atua? Casos de violência e de crimes contra crianças e adolescentes no ambiente digital? Recentemente, tem crescido bastante o número de ações penais, ou seja, de denúncias de práticas de abuso sexual e de exploração sexual no ambiente virtual. E é uma investigação difícil de ser levada a cabo, geralmente fazendo aqui talvez tenha até o efeito já de legislações de outros países e que estão agora impondo essa obrigação de um compliance ativo, né, das plataformas. O que quer dizer isso? Quer dizer que as empresas elas não têm uma postura meramente passiva, devam ter uma postura ativa de combate, de monitoramento de todo tipo de pornografia na internet. E isso chega, às vezes, para os órgãos da segurança pública através de próprias denúncias das plataformas e das big techs que identificam a atividade pornográfica. E a partir daí se começa toda uma investigação. E tem crescido, infelizmente, muito o número de ações e de denúncias e de casos relacionados à pornografia na internet. Cyberbullying também, Luiz? Cyberbullying ainda não chegou tanto, né? Mas nós sabemos que é uma realidade e talvez, às vezes, as formas de investigação ainda não estejam totalmente apuradas para esse sentido. E, às vezes, os pais, falta também, tanto dos pais quanto dos adolescentes, uma melhor compreensão do que seja o cyberbullying. Sim. Agora, juiz, se identificado uma violência digital no ambiente virtual, os pais ou os responsáveis devem procurar quais órgãos ou instituições? Isso também é uma inovação importantíssima dessa lei. Ela estabelece agora que, por denúncia da vítima, dos pais, do Ministério Público e dos órgãos de defesa de crianças e adolescentes, os órgãos de segurança, esse material pornográfico identificado seja removido imediatamente pelas big techs, pelas plataformas, tão logo comunicadas. Porque em algumas outras situações necessita de ordem judicial, mas nesse caso não. Quando se trata de proteção à criança e adolescência, a partir da comunicação, da sinalização de material pornográfico, por lei, pelo ECA Digital, as empresas são obrigadas a retirar esse material. Agora, juiz, quais são as atribuições da 8ª Vara Criminal em relação à proteção à criança e adolescente? Tá. Só complementando a resposta anterior, em caso de dúvida dos pais, eles podem sempre procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, tem o Disque 100, que é um disque denúncia do Ministério da Justiça relacionado a casos de abuso e de violência contra a criança. Então, também tem essas formas, digamos, analógicas, não virtuais. Agora, o senhor falou num ponto importante, eu vou fazer logo essa pergunta, depois a gente fala sobre as atribuições. Denúncia. Pode parecer uma coisa simples, mas tem muitos pais que têm vergonha, descobrem um crime, têm vergonha de denunciar. Qual a importância da denúncia, juiz? A denúncia, ela tem a importância não só de coibir aquele caso específico, mas servir como exemplo, como inibidor para outras práticas. E há um sentimento de muita culpa dos pais nessas denúncias, como serão julgados? Eu fui negligente. Não, o ambiente virtual ele é muito perigoso e nem todo mundo pode, às vezes, ficar o tempo todo controlando seus filhos. Então, é essa grande inovação da lei, criar, por obrigação, as plataformas que elas desenvolvam programas que elas possam ajudar de forma ativa os pais a fazerem essa filtragem do que é visto pelos adolescentes. E não só isso, estabelecer eles próprios mecanismos de bloqueio, que não sejam acessados livremente por crianças. Uma inovação que foi muito importante. Às vezes você entra no site e a verificação de idade é apenas uma declaração. Ele pergunta, você é maior de 18 anos? E um clique, sim. Sim, verdade. Não. Quando se trata agora
com essa nova legislação, ele tem que criar mecanismos sofisticados e efetivos de controle dessa idade. Do tipo, podemos aqui ter uma ideia de reconhecimento facial, outro tipo de elementos. Não basta agora, é proibido fazer a verificação de idade simplesmente pela declaração, né, a declaração de idade feita pelo usuário. Agora vamos voltar lá às atribuições da 8ª Vara Criminal em relação à proteção, né, de crianças e adolescentes. Nós somos competentes para julgar todos os casos de violência, as ações penais, crimes praticados contra crianças e adolescentes, à exceção dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles que estão na competência do tribunal do júri, ou seja, um homicídio contra uma criança não será julgado, mas todos os demais casos, inclusive outros casos de violência que não se configurem até como crimes, mas, por exemplo, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, está sujeita à nossa apreciação via medida protetiva de urgência. Podemos dar medidas protetivas de urgência que são previstas na lei Henri Borel para crianças e adolescentes. Então, toda essa gama de atribuições nós temos. Agora, juiz, mudando um pouco o tema, o TJ está com a campanha, né, Justiça e Prevenção nas Comarcas do Maranhão, que é o mês da infância protegida, que a gente falou anteriormente. Como é que está funcionando essa iniciativa? Já começou? Já começou. O Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, está articulando em todo o Estado, né, já em cooperação com os colegas magistrados, servidores, Defensoria Pública também, Ministério Público, ações que visem dar visibilidade a essa causa. E como se pode fazer isso? Através de audiências concentradas, de mutirões, de palestras. Nas escolas também, né? Disso que nós estamos falando aqui, né, do âmbito de proteção, dos mecanismos legais de proteção, falando sobre a lei Henri Borel, falando sobre a lei do menino Bernardo. Inclusive, há uma legislação estadual, que é a Patrulha Henri Borel, que foi aprovado por esta casa, sancionado pelo governador, que o projeto é oriundo do nosso esforço da 8ª Vara Criminal, que nós apresentamos ao deputado Neto Evangelista. Ele encampou essa ideia, apresentou o projeto de lei, e é uma lei aí que é uma realidade, que é um grande mecanismo, né, de combate e efetividade contra a violência contra crianças e adolescentes. Agora eu queria falar um pouquinho da sua trajetória, juiz. No ano passado, o senhor venceu, né, o Prêmio Prioridade Absoluta 2025 do CNJ. O que é que representou para o senhor e para a sua equipe esse reconhecimento? Antes de tudo, eu gostaria de dizer, essa conquista não é uma conquista minha, individual, é uma conquista da equipe, né? Sim. Tudo que é feito na 8ª Vara Criminal é fruto de muito esforço coletivo, desde a equipe multidisciplinar, as comissárias de justiça, toda a equipe é envolvida. Não eu apenas sou o representante dessas conquistas, mas ela representa, na verdade, primeiro uma honra, né? É uma grande satisfação do trabalho de proteção da criança e adolescente. Está ganhando outros fóruns, está podendo servir também então, como inspiração e como elemento que possa ser replicado. Ela se baseou, esse prêmio foi decorrente do projeto Vamos Proteger, que é justamente isso, é o acompanhamento de medidas medidas protetivas que são concedidas pela 8ª Vara Criminal em caso de violência. Então, nós mapeamos, fazemos todo o acompanhamento. O nome do projeto é Vamos Proteger. Como é que surgiu essa ideia, né, juiz? Pois é, por vezes nós nós ficamos pensando, né? Só a lei basta? Não, só a lei não basta. Tem que ter uma postura mais ativa. Vamos proteger, vamos criar mecanismos efetivos que, por vezes, ultrapassem o mero limite ali do que está especificado na lei e vamos criar mecanismos efetivos. Foi daí a ideia do nome, surgiu a ideia. Juiz, a gente estava conversando ali antes, o senhor é pai. E isso faz a diferença, o senhor estar à frente de uma vara como essa, de proteção à criança e adolescente, pessoalmente? A experiência pessoal, ela é válida, né? O meu filho agora já é um adolescente. Sim. Né? Não é o que eu até. Mas você percebe que, às vezes, o adolescente, como se diz popularmente, às vezes só tem tamanho. Pode ter a maturidade que for, mas é um sujeito ainda em desenvolvimento. E nós percebemos, assim, a minha experiência como pai, ela me dá esse feedback, esse retorno de dizer, apesar, às vezes, de pensar que o adolescente tem a maturidade, ele precisa ser protegido.
A criança não se fala, né? Principalmente na primeira infância, que é até 6 anos de idade. Mas, por vezes, o adolescente, nós pensamos, não, ele já sabe tudo. Ele pode ter muita informação, mas às vezes ele não tem maturidade para discernir muitos perigos que principalmente acontecem no meio virtual. Então, essa experiência em casa, mas ela me traz também a ideia de que podemos fazer muito pela nossa infância e juventude, que por vezes não é tão protegida ou não tem tantos mecanismos ou visibilidade. Às vezes eu até agradeço sempre o espaço para nós falarmos sobre isso. Agora, juiz, só para a gente encerrar, voltando aqui ao nosso tema central, qual a mensagem que o senhor deixaria para os pais sobre proteção digital envolvendo crianças e adolescentes? Acompanhem seus filhos. Não deixem que as plataformas, as telas sejam babás dos seus filhos. E aqui não está nenhum tipo de crítica, porque nós sabemos das dificuldades da vida moderna. Cada vez mais, o que é mais precioso é tempo. Mas nós temos que, de alguma forma, termos essa atenção, termos esse tempo e acompanhar ativamente o que nossos filhos, nossas crianças e nossos adolescentes estão vendo na rede social. São coisas assim muito perigosas, lá tem muita coisa boa, não se pode demonizar a internet. Ela pode servir como um meio educativo, de recreação, mas também há um viés muito perigoso e o adolescente e a criança podem servir apenas como uma exploração de um produto. A gente não pode deixar que a criança seja só um produto. E essa lei ela também estabelece essa proibição. Qual é a proibição? De se fazer o perfilamento para que ela seja apenas um produto em que eu estimule, né, faça uma publicidade direcionada. Essa proteção de dados é, inclusive, agora reforçada e proibida que se faça o perfilamento pelo que a criança vê, quanto tempo ela passa de tela, para que os fornecedores não façam esse perfil, não estabeleçam e digam, olha, direcione tal tipo de publicidade para essa criança, que na verdade torna a criança apenas um objeto de uma ação, de um produto, né? As Big Techs, toda a plataforma agora, elas não podem ter mais aquela visão de adolescentes e crianças como um meio de lucro. O melhor interesse da criança que sempre vai prevalecer. E o melhor interesse da criança é sempre a sua proteção. Muito bem, muito obrigada, juiz, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Parabéns também pelas conquistas da 8ª Vara Criminal, né, de proteção à criança e adolescente. Estendo também meus cumprimentos a toda a sua equipe. Obrigado e também, em nome da minha equipe, em nome do Tribunal de Justiça, da Coordenadoria da Infância e Juventude, eu agradeço sempre esse espaço privilegiado de poder falar sobre tema tão relevante. Obrigado. Obrigada, juiz. A gente que agradece. No próximo bloco tem Conexão Parlamentar e Dicas de Oportunidades. É um minuto só. O Conectividade está de volta com um giro pelas ações que foram discutidas na Assembleia Legislativa durante essa semana. Projetos de lei, propostas e decisões que impactam diretamente as nossas vidas. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa se reuniu para discutir um projeto de lei que propõe a regionalização da formação médica com integração entre ensino e assistência, além do fortalecimento da residência médica em todo o estado. Durante os trabalhos no plenário, os deputados aprovaram um pacote de projetos de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o governo do estado a realizar empréstimos junto a instituições financeiras para a execução de obras e projetos que beneficiem a população maranhense. Ainda no plenário do Parlamento, aconteceu uma sessão solene em homenagem aos 100 anos de fundação do jornal O Imparcial no Maranhão. A solenidade foi proposta pela presidente da Casa, a deputada Iracema Vale, e contou com a presença de jornalistas, autoridades, vários parlamentares e do ex-presidente da República, José Sarney. E agora é hora de olhar para o presente com oportunidade. Quem chega com vagas, cursos e editais abertos é a Paula Torres. Oi, Nath, muito bom estar com você de novo aqui no Conectividade. E já fica ligado porque agora é hora de abrir espaço para a oportunidade. É o nosso Conecta Oportunidades, chegando para ajudar quem está em busca de trabalho ou quer dar um novo rumo na carreira. Se você está nessa missão,
Presta atenção nas vagas de hoje, começando com uma oportunidade para encarregados de preparação. A vaga exige responsabilidade, organização e liderança. É importante ter CNH nas categorias A e B, experiência como motorista e bom conhecimento de rotas aqui na cidade. Também precisa ter cuidado com o veículo e toda a documentação em dia. Se interessou, pode entrar em contato pelo WhatsApp 989-8857-0777. Tem também vagas para vendedor e consultor comercial com e sem experiência. Se você é comunicativo, proativo e determinado, essa pode ser a sua chance. A empresa oferece salários de R$ 2.000, mais comissão e ajuda de custo. E tem ainda oportunidades para jovem aprendiz. Currículos pelo número 989-8457-5774. Outra oportunidade é para promotor de vendas internas. Ideal para quem gosta de desafios, tem boa comunicação e foco em resultados. A empresa oferece salário fixo, comissão atrativa, premiações por metas, além de benefícios como plano de saúde e vale transporte. Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp 989-2000-7866. E olha essa vaga diferente. Assistente de agendamento e mídias, para atuar em consultório farmacêutico. A função envolve atendimento ao cliente, organização de agenda e apoio nas redes sociais. É importante ter experiência nessas áreas. A remuneração é a combinar. Para se candidatar, é só enviar uma mensagem com nome e experiência para 989-9124-1410. Então já sabe, né? Atualiza o currículo, compartilha com quem precisa e não deixa essas oportunidades passarem. E no próximo programa tem mais Conecta Oportunidades para você. Eu te espero. Obrigada, Paula. O Conectividade fica por aqui. Hoje a gente falou sobre a evolução do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi atualizado para o ECA Digital e agora protege a infância e juventude também no ambiente virtual. Na próxima semana tem mais, sempre às 15h na TV Assembleia, canal aberto 9.2. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Até lá!